pegar aqui um exemplo prático. Nesse exemplo experimental, nós temos dois polos elétricos que está dentro de um fluido que é óleo. Então aqui temos óleo e no óleo foi colocado sementes, pequenas sementes. E percebam que interessante, essas sementes elas se alinharam com o campo elétrico gerado por esses dois polos. Então aqui você consegue observar essas linhas de campo elétrico. Então a primeira pergunta que eu faço é: esses dois polos elétricos, eles são de mesmo sinal ou de sinais contrários? Isso mesmo, são de sinais, são de mesmos sinais. Por quê? A gente percebe que aqui as linhas estão se divergindo, elas estão se afastando. Então, isso mostra que elas são de mesmos sinais. E a outra questão é, assim, aqui elas de mesmos sinais, estão se afastando aqui. Por que as sementes se alinham com o campo elétrico? O que ocorre é o seguinte: a semente, no momento em que é inserida em um local onde tem um campo elétrico, vai ocorrer aqui dentro um processo de separação de cargas, ou por indução, que são os elétrons livres, os íons que tem aqui, que as cargas negativas elas vão ser aceleradas no sentido contrário ao campo e as regiões positivas vão ser aceleradas no sentido do campo elétrico. Ou um processo de polarização para os materiais que são isolantes, onde cada molécula, cada átomo, ele vai se polarizar, de maneira que também vai gerar essa extremidade positiva na semente e essa extremidade negativa. E após ocorrer isso aqui, no momento em que ocorre essa polarização, a semente ela começa a girar. A gente chama de um torque, de modo que, pelo motivo de ter uma extremidade que está sendo acelerada no sentido do campo e a outra no sentido contrário, a configuração mais estável, de maior equilíbrio, é essa em que ela se alinha com o campo. Então, tem um lado que está sendo acelerado nesse sentido e o outro está sendo acelerado a uma força no sentido contrário. Por isso que a semente ela se alinha com o campo elétrico. Vejamos então outras linhas de campo elétrico. Aqui a configuração são polos elétricos também, onde está embebido em óleo e são colocados linhas de costura. Percebam que nós conseguimos enxergar muito bem essas linhas de campo elétrico em 4 configurações. Nessa primeira configuração, os polos são de mesmo sinal ou de sinais contrários? Exatamente. Essa configuração aqui é exatamente a mesma do caso da semente. Eles são de sinais, são de mesmos sinais. Por isso que o campo aqui ele está divergindo. Nós percebemos aqui que ele está divergindo, então são de mesmos sinais. Pode ser positivo e positivo ou negativo e negativo. Nesse caso aqui, não. Elas são de sinais contrários. A gente percebe a linha de campo indo de um para outro. A gente não sabe de onde está saindo e onde está entrando, mas a gente consegue observar o padrão das linhas de campo, mostrando que esses dois polos são de sinais contrários. E nessa configuração aqui temos uma placa carregada e aqui temos um círculo carregado e observamos as linhas de campo elétrico. Nesse caso, essas duas estruturas estão com o mesmo sinal, estão carregadas com o mesmo sinal ou estão eletrizadas com sinais contrários? Aqui também, elas estão com sinais contrários. Por quê? Perceba que está saindo de um em direção ao outro.
Se fossem de mesmo sinal, ocorreria aqui uma divergência. Essas linhas, elas estariam tendo uma divergência aqui, e não é o que está acontecendo. E nesse caso, temos aqui duas placas eletricamente carregadas e observamos as linhas de campo elétrico, que foi formado pelas linhas de costura que se alinharam com o campo elétrico, que ocorre o mesmo processo que nós explicamos para a semente. Essas placas são de mesmo sinal ou são de sinais contrários? Isso, são de sinais contrários. Percebam aqui o padrão que as linhas, nós observamos as linhas de campo com esse mesmo padrão. Nós não podemos afirmar se aqui é positivo e aqui é negativo, mas nós podemos afirmar que eles são de sinais opostos. Tudo bem? Então, até a próxima.